Glória a Deus, amém? Glória a Jesus. Boa noite a todos. A paz seja convosco. Está friozinho, mas nem por isso é motivo de nós não estarmos aqui adorando a Deus. Aliás, quanto mais difícil for você estiver aqui, mais você vai adorar a Deus. Quanto maior for o sacrifício, maior é a adoração ao Pai. Feche os olhos por um momento. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. Agradecer a Deus pelos livramentos que Ele tem nos dado, pelo agir das mãos dEle na nossa vida. Pai amado, Deus poderoso, estamos aqui, Senhor, agradecendo, porque muitas vezes na correria do dia a dia, nós esquecemos de fazer isso que é tão fácil, mas que é tão gratificante ao Senhor, que é agradecermos o Teu agir. Embora muitas vezes não possamos ver com os nossos olhos, mas cremos nos livramentos que o Senhor tem nos dado. Por isso, Senhor, a Tua igreja está nesta noite na Tua casa, primeiramente para agradecer a tudo que o Senhor tem feito, e pedir, ó Deus, que sobre nós o Teu Espírito Santo venha estar, Senhor, porque é o Teu Espírito que nos fortalece, é o Teu Espírito que nos deu força para vencermos mais uma etapa na nossa vida e estarmos aqui nesta noite. Que o Teu Espírito Santo já possa fluir poderosamente dentro de cada um de nós. Como oramos através dessa canção, que seja feita, Pai, a Tua vontade na nossa vida, no nosso querer, no nosso pensar, que acima de tudo venha a ser feita a Tua vontade, não mais a nossa, mas a Tua. E como igreja do Senhor, nós nos prostramos, nos rendemos, Te adoramos, levantamos clamores diante do nosso Deus, e cremos que a partir de agora o nosso Deus há de falar conosco, há de manifestar a sua presença mais uma vez diante de nós. Você que crê nisso, diga graças a Deus. Amém? Pega a palavra de Deus, irmãos podem ficar à vontade. Pega a palavra de Deus e abra no livro do profeta Daniel. Primeiro capítulo do livro de Daniel. Aleluia. Glórias a Deus. Não sei se foi a chuva, caiu alguma ponte, mas muitos irmãos hoje não vieram. Deve estar ilhado, acho que deve ser isso. Mas Deus está no controle. Glorifico a Deus, porque você está aqui. Todo mundo achou? Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 19. Enquanto nós estivermos lendo, eu quero que você preste atenção naquilo que está sendo lido. Porque nós vamos meditar sobre esse assunto aqui desse livro. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou, cercou, prendeu. E o Senhor entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar,
para a casa do seu Deus, com D minúsculo, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, com D minúsculo. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. Quantos anos? 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias de Abednego. Dá uma olhadinha aqui para mim agora. Até aqui, todos estavam iguais. Não havia mudança, não havia diferença entre todos eles. Amém? Vamos ler agora o verso 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os outros jovens da vossa cidade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, em que se nos deem legumes a comer e água a beber. Diga assim: legumes e água. Grava bem isso. Então se examine diante de ti a nossa aparência depois dos 10 dias, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso, e os experimentou durante 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Diga assim: e ao fim de 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Vamos continuar. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deveriam beber. Ele dava apenas legumes. Tirou a carne, tirou aquela coisa suculenta, tirou o vinho e dava só legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias, 3 anos,
em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, permaneceram diante do rei. Diga assim: permaneceram diante do rei. Feche os teus olhos. Pai, fala conosco. Queremos agora ouvir a tua voz. Creio, Senhor, que com cada um que aqui está, o Senhor há de falar de uma maneira diferente. Por isso, Senhor, abre o nosso entendimento, que nada venha escapar aos nossos ouvidos, que possamos receber tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um que aqui está. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentar. Fica à vontade. A Bíblia começa dizendo que o próprio Deus entregou o seu povo na mão do rei da Babilônia, o inimigo. O próprio Deus entrega o seu povo nas mãos dos inimigos. Você pode perguntar: pastor, mas por que Deus fez isso? Por que o próprio Deus, que ama o seu povo, entregou o povo nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que eram os inimigos do povo? Será que o certo não era Deus proteger o seu povo, ao invés de colocar o seu povo nas mãos do inimigo? E Deus ainda continua fazendo isso. Quem sabe Deus está fazendo isso na tua vida hoje. Quem sabe Deus está permitindo que coisas ruins cheguem à tua vida hoje, assim como Ele permitiu ao seu povo que o inimigo tomasse posse deles. Mas por que? Será que o nosso Deus é um Deus tão ruim? Será que Ele não ama o seu povo, ou aquele que entregou sua vida para Ele? Deus, quando Ele entrega o seu povo na mão de Nabucodonosor, Ele estava ali querendo corrigir o seu povo. Deus estava querendo que aquele povo aprendesse uma lição com esse problema. Deus queria que aquele povo voltasse a adorá-lo como eles adoravam antes de se perderem, antes de esquecerem-se do seu Deus. Queridos, muitos problemas que chegam na nossa vida, pasme você, mas muitas vezes não é o diabo que entra, é Deus que permite. É Deus que permite muitas vezes algo dar errado, é Deus que permite muitas vezes uma porta se fechar, é Deus que permite muitas vezes uma doença nos atacar, é Deus que permite muitas vezes algo acontecer de ruim na nossa vida, os nossos inimigos crescerem diante de nós, é Deus que permite. Por que Ele permite? Simplesmente para nos corrigir, simplesmente para nos mostrar que alguma coisa está errada na nossa vida. E nós temos que entender o Deus que nós servimos. Não podemos julgá-lo como um Deus mau, um Deus ruim, mas como um Deus que nos ama, e como um pai que ama um filho, Deus corrige o seu filho. E muitas vezes Deus tem tentado corrigir você. Deus tem tentado corrigir a minha vida. E nós muitas vezes deixamos de entender a correção de Deus. Aquele povo estava simplesmente sendo trabalhado por Deus. E Deus permitiu que o inimigo crescesse, que o inimigo sitiasse, eles ficassem ao redor daquele povo e prendessem aquele povo. Naquele evento, milhares de jovens perderam suas vidas. Milhares de homens, mulheres perderam as suas vidas. Mas dentre eles, nós lemos ali, o rei pediu para que fosse separado alguns jovens. Alguns jovens
filhos de príncipes, alguns jovens com sabedoria, alguns jovens estudados, com talentos, formosos, perfeitos, sem doença, sem nenhum defeito. E aqueles jovens, eles foram separados, e eles foram levados para a Babilônia com um objetivo: que durante 3 anos eles fossem preparados, que eles fossem aprender os costumes, a língua dos caldeus, para que após esse período eles fossem colocados junto com o rei Nabucodonosor, para ali eles poderem trabalhar. E Deus determina ali, Faraó, o rei Nabucodonosor, ele determina a comida daqueles jovens. Diz ali que eles deveriam comer das iguarias do rei. Tudo que o rei comia, eles deveriam comer. E do vinho do rei, eles poderiam beber também. Até aí, querido, tudo era igual. Todos estavam no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo barco. Tem ditado aí, todo barco, todo no mesmo barco. Aqueles jovens. Mas do versículo 8 em diante, 4 jovens, daqueles todos que foram levados, eles começam a ser diferentes. Eles começam a tomar uma atitude diferente. Eles tomam uma decisão de serem diferentes. Olha para o teu irmão e diz assim: você tem que ter uma decisão para ser diferente. Porque aquele que vai com os outros, aquele que é levado pela maioria, aquele que é levado pelo modismo, pelo comodismo, esse não faz diferença nenhuma, ele sempre é o mais um no meio de uma multidão. Mas nessa palavra aqui nós vemos que Daniel, ele toma uma decisão, e essa decisão faz ele ser diferente dos demais. Como eu falei aqui, todos estavam no mesmo barco, mas o destino deles era diferente. Daniel, mais os seus amigos, com aquela decisão, eles estavam no mesmo barco, mas tinham destinos diferentes. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Nós estamos todos no mesmo barco, esse mundo aí. Estamos ou não estamos? Ou tem alguém aqui que veio de foguete de algum lugar, pousou, daqui a pouco vai voltar? Estamos nós todos no mesmo barco, e todos estão indo para um destino. Mas nossas decisões irão fazer que, mesmo estando no mesmo barco, nosso destino será diferente dos demais. Você pode dar um amém? Tua decisão vai fazer o teu destino ser diferente da maioria. E o que levou Daniel a se decidir? Diga assim: a sua fé, a sua formação. A sua fé e a sua formação fez com que ele tomasse uma decisão. A fé não vem simplesmente do dia para a noite. A fé não vem no estralar de dedos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A formação não acontece de um dia para outro. Ninguém pega uma criança, coloca no colégio e daqui a pouco ela já está formada. É um processo contínuo, é um processo demorado, mas é um processo que não pode ser interrompido. Quantas pessoas começaram a estudar e tiveram que parar? Problemas financeiros, tiveram que trabalhar para sustentar a família, enfim, não sei qual o motivo, mas não concluíram seus estudos e não se formaram. Mas diz a palavra aqui que Daniel, ele tinha fé e ele tinha uma formação. Ele ouvia a palavra e ele permanecia nos estudos da palavra. Então a sua fé e a sua formação fez com que Daniel tomasse uma decisão. Qual decisão ele tomou? Eu não quero me contaminar com a comida
e nem com a bebida. Quando ele toma essa decisão de não se contaminar, começa uma reviravolta na vida de Daniel. Olha como uma decisão é importante. Naquele exato momento que ele decidiu, eu não vou me contaminar, a vida dele, o destino dele começou a se mudar. Enquanto os demais que estavam ali estavam com um destino para um local, quando Daniel, que ia para esse local também, ele toma uma decisão, o destino dele começa a mudar. Olha que coisa. Toda decisão que você toma leva você para uma direção, boa ou ruim. Mas o fato é que quando tomamos uma decisão, ela muda o nosso destino. Todos estavam indo para o mesmo, mas quando Daniel, no versículo 8, toma uma decisão, eu não vou me contaminar, devido à sua fé e à sua formação, ele começa a mudar. Os outros continuaram, mas ele começou a mudar o seu destino. Estavam todos no mesmo barco, escravos, mas uma decisão fez Daniel mudar o seu destino. Vejamos aqui a diferença. Primeira grande diferença. A Bíblia não fala quantos jovens foram levados, mas foram muitos. Se você olhar o livro de Daniel, esses jovens que continuaram na mesma, eles só são citados no primeiro capítulo. Do capítulo 2 em diante, não se fala mais nada desses jovens, os demais. Do capítulo 2 em diante, nós só vamos falar aqui agora de Daniel e seus amigos, aqueles que tomaram uma decisão. Olha a diferença. Aqueles que continuaram na mesma, aquele que aceitou o vinho, aquele que comeu a bebida, a comida do rei, aqueles que não decidiram continuar do jeito que estava, eles só foram citados no primeiro capítulo e naquele versículo. Depois sumiram, a Bíblia não fala mais nada deles. Dali em diante, a Bíblia só fala de Daniel e os 3 amigos. Ó, o poder de uma decisão. Aqueles jovens sumiram, e Daniel e seus amigos mudaram a sua história e terminaram como governadores, terminaram com um posto de alto escalão, pessoas importantes no meio de território estranho. Tudo por causa de uma decisão. Amém? Diga assim, ó, estamos todos no mesmo barco, mas nossas decisões de hoje definem os nossos destinos de amanhã. Tudo que você fizer hoje vai definir o teu amanhã. Aqueles jovens que não tomaram nenhuma decisão, volto a dizer, sumiram da Bíblia. Só foi mencionado depois Daniel, Misael, Azarias, Sadraque, só aqueles 4 ali. O resto sumiu tudo, ninguém fala mais nada. Então eu quero mostrar para você algumas decisões de Daniel que mudaram a história dele, que fez com que ele fosse digno de estar registrado na palavra de Deus. Primeira decisão de Daniel: ele decidiu não se contaminar. Diga assim, Daniel decidiu não se contaminar. Primeira grande decisão dele. Por que não se contaminar? Porque quem sabe no meio daquelas carnes, das iguarias, tinha animais impuros para os judeus. Quem sabe Daniel sabia que aqueles alimentos, antes de irem à mesa, eram oferecidos a deuses estranhos. Ele sabia que comer, beber aqueles alimentos simbolizava em concordar com o erro
que havia naquele local. Por isso ele decidiu: eu não quero me contaminar. Por quê? Porque tem animal impuro, e a minha fé, a minha formação diz que eu não posso comer animal impuro, porque eu vou estar pecando contra Deus. Eu não vou, meus amigos, eu tomei uma decisão, eu não vou participar disso aqui, porque isso tudo aqui é oferecido a deuses estranhos, e eu não quero participar desse erro. Sabe o que isso quer dizer? Daniel tomou uma decisão, um gesto de buscar santidade. Eu quero que você diga assim, ó: Daniel tomou uma atitude de buscar santidade. Porque na Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então Daniel, movido pela sua fé, movido pela sua formação, ele olha para aquelas coisas e ele diz: ei, eu não vou me contaminar. Por quê? Porque eu tenho vida com Deus. Porque eu creio que o meu Deus, apesar da situação que nós estamos, eu creio que o meu Deus é maior para me abençoar. Coisa que muita gente não vê, coisa que muita gente não percebe. Está passando por um momento ruim e acha que Deus não está nem aí para ele. Esquece tudo aquilo que ouviu falar de Deus, esquece tudo aquilo que leu, tudo aquilo que viveu, esquece. Mas Daniel, mesmo sendo levado como escravo, eles olharam para aquelas coisas e disseram: ei, nós ainda servimos um Deus poderoso, mesmo estando numa situação ruim, nós servimos um Deus poderoso, e eu decido hoje não me contaminar com essas coisas, porque eu amo meu Deus. Decisão de santidade, se santificar. Esse era o desejo que estava no coração de Daniel. O que é desejo de se santificar? É o desejo de separar o que é certo e o que é errado. Santificar é você deixar de fazer o que é errado para fazer aquilo que é certo. É não entrar em acordo com aquilo que não agrada a Deus. Não, eu sei que não agrada a Deus, então eu vou me excluir disso. Isso é santidade. Santidade não é botar uma roupa, uma gravata, um vestido, uma roupa bonita e dizer eu sou santo. Não, não é isso. Santidade é você se afastar do pecado, é você se separar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Amém? Diga assim: toda decisão de santificação é difícil. É difícil. Primeiro, porque ele foi contra a ordem do rei. Ele estava ali lutando com o chefe, um grande rei, Nabucodonosor. Ele estava contrariando aquele rei. Olha a dificuldade. O próprio rei mandou ele comer, mas ele disse: não, eu não vou, eu vou contrariar o rei. Risco de morte. Risco do rei pegar escravo mesmo, manda matar. Querido, todo o processo de santificação é difícil. Por quê? Porque nós estamos lutando com alguém que é mais forte que nós. O diabo. Porque é o diabo que coloca as tentações, é o diabo que coloca as paixões diante de nós, é o diabo que faz a nossa carne querer ferver, é o diabo que quer nos levar para coisas que não agradam a Deus. Então, quando você decide se santificar, você está lutando diretamente com ele. Por isso que é difícil dizer não para aquela coisa que o corpo gosta, dizer não para aquilo que não agrada a Deus. É difícil. E depois também é difícil. Eles eram jovens, e todo jovem gosta de experimentar coisas novas. É ou não é? Vamos ampliar, não só o jovem, mas todos nós gostamos de experiências novas.
Gostamos de experimentar aquilo que é novidade. Mas Daniel olhou para aquela novidade e disse: ei, essa novidade eu não quero para a minha vida, porque essa novidade aí vai me afastar de Deus. Essa novidade vai roubar a minha santidade e eu não vou ter mais comunhão com meu Deus. Queridos, tem muitas novidades, tem muitas coisas novas que nós devemos rejeitar na nossa vida. Nem tudo que é novo é bom. Não, é coisa nova, vai que é bom. Nem tudo que é novo é bom. Cuidado. Examine antes de se aprofundar. Examine-se antes de você tomar uma decisão, porque nem tudo que é novo, nem tudo que é novidade é bom para a nossa santidade. Quantas pessoas se perderam espiritualmente quando experimentaram a tal do Facebook, do WhatsApp, No começo tinha aquele Orkut. Quando começou aquelas mensagens, quantos casamentos se perderam, se destruíram, porque começaram a ter facilidade de conversar com outra pessoa. Novidades que a pessoa simplesmente abraçou, não calculou, não mediu, não se preocupou, simplesmente abraçou e quis experimentar. Daniel poderia dizer: opa, aqui tem comida que eu nunca comi, aqui tem um vinho gostoso que eu nunca experimentei, mas essa novidade eu não quero para a minha vida. Por quê? Porque eu decidi não me contaminar. Toda decisão de santificação, querido, é difícil, mas toda vez que você decide santificar, Deus honra. Amém? Daniel disse: ei, nós não vamos decidir, não vamos comer, não vamos nos contaminar com essas comidas. Se você fosse o responsável, o chefe responsável para cuidar daqueles jovens, o que você diria para eles? Ei, é o meu pescoço que está na reta, come e fica quieto, eu estou mandando. É ou não é? Ou você que estava guardando aqueles jovens, você ia dizer: não, beleza, o meu pescoço está na reta do rei, mas não quer comer, não come, é escravo, não, mas eu dou uma chance. Se fosse eu e você, nós íamos dizer: ei, quem manda aqui sou eu, come e pronto, se não comer morre, porque antes do meu pescoço vai o teu. Mas porque Daniel agradou a Deus com uma decisão, olha a importância de você agradar a Deus com as suas decisões. Ele agradou a Deus com a sua decisão, que Deus fez o guarda lá achar graça em Daniel. Eu não deixo para ninguém, mas esse guri aí, eu achei graça nele. Alguma coisa me tocou e eu vou escutar ele. Quer trazer para o teu dia? Agrade ao Senhor. E se você for um dia procurar emprego, pode ter 20 na tua frente, mas o cara vai dizer: ei, não, eu gostei foi de ti, o emprego é teu. Você pode estar passando, quem sabe, uma doença, uma enfermidade, você tem uma fila, mas você vai chegar lá, o médico vai dizer: ei, não, eu gostei foi dele, é ele que eu vou atender. As portas se abrem para aqueles que agradam a Deus, aqueles que decidem não se contaminar com as coisas impuras e manter-se santo. Isso faz com que Deus use até o ímpio para abençoar. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel decidiu: ei, o maior é Deus na minha vida, eu não me contamino. Deus olhou, eu creio que Deus olhou lá do teto e disse: esse aí é dos meus, esse aí é meu. Aí Daniel coloca isso diante do chefe, e Deus toca no coraçãozinho do chefe: esse aí é meu, abençoa ele. E o homem disse: tá bom, mas o meu pescoço está em risco. Aí Daniel diz assim: ô guarda, faz assim, 10 dias, experimenta nós.
Só legume e água. Tira a carne, tira o risoto, tira a lasanha, tira o carneiro, tira o churrasco, tira tudo, só me dá legume e água. 10 dias. E depois de 10 dias você vai olhar para nós. Se tu achar que nós ficamos magrinhos, feinhos, aí faz o que tu quer. Mas está nas tuas mãos. Aí o cara disse, não, top, 10 dias. Querido, fica você aí 10 dias só comendo alface e tomando água. 10 dias. Você vai parecer que está morrendo. É ou não é? Se não tiver aquela carne suculenta, aquele feijão, aquele arroz, aquela farofa, aquela maionese, e 10 dias só no alface e na água, você vai ficar fraco, o teu semblante vai cair. Mas quando tudo isso é para agradar a Deus, quando esse sacrifício é para honrar o Senhor na nossa vida, olha o que Deus faz. Passaram 10 dias, o guarda olhou para eles e disse, ei, vocês estão mais gordos do que aqueles que comeram carne. Por quê? Porque Deus sustenta. Porque aquele que decide agradar a Deus pode até passar por uma dificuldade, mas Deus sustenta, Deus abençoa, Deus fortalece, Deus traz vida, força, ânimo. Tudo por causa de uma decisão. Eu não vou me contaminar, eu vou comer legumes só para agradar a Deus. Deus fez daquele legume, Senhor, mais proteína do que aqueles manjares todos. Quando você decide agradar a Deus, pastor, surgiu um emprego, mas pastor, esse emprego aí é lá com os ímpios. Eu tenho que agradar o ímpio. Você quer amar a Deus? Você quer agradar a Deus? Diga não. Pastor, mas aí eu vou ficar com necessidade. Eu vou ter que comer ovo lá em casa. Se você agradar a Deus, aquele ovo vai te sustentar e você vai ser abençoado. Teve pessoas já me ligaram, pastor, eu posso. Mas aí eu vou ter que ir lá cuidar, é uma festa gay. Eu vou estar lá no meio e digo, irmão, se tu ama a Deus, não vai. Pastor, mas se eu não for, como é que... Confia em Deus. E Deus honra, querido. Quem sabe os amigos de Daniel olharam para Daniel, tu é louco, comer isso aqui durante 10 dias, só isso. Daniel dizia, ei, vamos comer porque Deus é com a gente. E olha o que Deus fez. 10 dias depois, eles estavam mais formosos, mais bonitos do que aqueles outros que comeram manjar. Porque Deus sustenta, Deus honra aqueles que o agradam, aqueles que buscam santidade. Sabe qual é a maior armadilha que o diabo tem usado hoje? Pastor, eu estou desempregado. Abriu uma porta de emprego. É, querido, aonde? Posto de gasolina. Pastor, eu não vou poder vir mais para a igreja. Você quer agradar a Deus? Diga, eu não aceito tudo que me tire da presença de Deus. Sabe o que vai acontecer? Você pode ficar até mais 2, 3 meses desempregado, mas Deus vai te sustentar. E quando Deus abrir a porta, te prepara, porque vai ser coisa grande. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel rejeitou o manjar para comer legume. E 10 dias Deus mostrou a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Quer ver diferença na tua vida? Comece a agradar a Deus. Comece a tomar decisões que agradem a Deus, decisões de santidade. Dizer não para esses manjares do mundo, esses manjares que o diabo coloca na nossa frente. Diga, não quero isso, e Deus vai começar a agir na tua vida. Se tiver que passar fome, passa para agradar a Deus, e Deus vai te sustentar. Se tiver que passar por um período de dificuldade, passe, mas agrade a Deus, porque Deus vai te honrar. O que adianta você fazer aquilo que você quer
e não agradar a Deus. Eu digo que isso aí é armadilha do diabo. É armadilha, querido. Tudo que nos tira da presença de Deus é armadilha do diabo. Quantas pessoas nós conhecemos que por causa de um trabalho não vieram mais na casa de Deus? Não, pastor, aí domingo, só domingo eu posso. Vem um, vem dois, depois não vem mais. Por quê? Porque está abraçando os manjares. E isso vai esfriando a pessoa. É uma realidade, querido. Pastor, e a minha família? Confie em Deus. Confie em Deus, Deus vai abençoar. Deus vai suprir. Deus vai fazer igual aquela viúva. Deus vai fazer a farinha não acabar, o óleo não acabar. Deus vai render o gás igual o pastor Joel. Cadê ele? Nem está aqui agora. Mas está lá fora. Mas a irmã Denise está aqui, prova. Ele vai fazer o gás durar mais um mês do que quando era para acabar. O importante é agradar a Deus. O importante é ser santidade, se separar do pecado. Agrada a Deus e Deus vai abençoar. Daniel fez isso. Daniel decidiu não se contaminar. Mas hoje é difícil achar Daniéis hoje que queiram pagar preço, que dizem: eu não quero me contaminar. Diga assim: Daniel decidiu se esforçar. Esforço. Por que esforço? Trocar um banquete daquele por vegetais é esforço. Daniel aqui não está ensinando a dieta de emagrecer. Daniel aqui não inventou o vegetariano. Daniel aqui estava mostrando o que é amar Deus. Santidade. Esforço. Querido, o alimento daqueles que não servem a Deus, aqueles que não querem compromisso com Deus, é grande. A variedade é grande. Toda sorte de pecado, toda imundiça. Pensa numa lista grande. Isso aí é para aqueles que não querem compromisso com Deus. Dá para escolher. Agora, aqueles que querem vida com Deus, a lista é apertadinha. Não tem variedade. Não tem muita escolha. Mas Daniel quis se esforçar. Para aqueles outros jovens, tinha escolha, tinha carne, tinha salada, tinha presunto, tinha queijo, tinha pão, tinha leitão, tinha carneiro, tinha boi, tinha vinho, tinha água, tinha fartura para escolher. Mas para aqueles que querem pagar preço, só tinha legume. Para quem não quer ter santidade, tem danceteria, tem bar, tem festa, tem droga, tem álcool, tem cigarro, tem prostituição, tem uma lista enorme de coisas para quem não quer compromisso com Deus. Mas para quem quer tomar uma decisão, querido, só tem um caminho. Qual é o caminho? Jesus Cristo. Só tem um caminho. A Bíblia diz que a porta é estreita. A porta do mundo, para quem não quer compromisso, é larga, é espaçosa, e muitos estão indo. Mas para quem quer tomar uma decisão, tem que se esforçar, porque não é fácil, é só um. Esse um é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Daniel escolheu um só. Amém, querido? Sobra muito pouco, né, aos olhos, né, do mundo, quando a pessoa aceita não se contaminar. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade
em tomar essa decisão. Porque elas olham para o mundo, olham para o caminho de Deus. Olha para o mundo, olha para o caminho de Deus. Aqui tem um monte, aqui é só um. Mas esse um supera tudo aquilo. Porque tudo isso aqui, ó, é efêmero, passageiro. Acaba. Esse um é eterno. É alegria, gozo, paz, eternidade. Mas o homem é tão cego que ele prefere tudo que pode agora e esquece do amanhã. Mas Daniel decidiu: não, eu não quero tudo isso, eu quero um só, eu quero agradar a Ele. E quando ele toma essa decisão, as portas se abrem. Quando ele toma essa decisão, ele diz assim: eu prefiro comer só legume, mas ter uma vida com Deus. E por causa disso, os destinos foram diferentes. Para onde você está indo? Daniel aqui, ele faz uma dieta. Dieta da santidade. Quer fazer essa dieta? Dieta da santidade? Aquele legumezinho santo, né, que Daniel comeu. Faça isso, querido. Emagreça a concupiscência da carne, dos olhos. Emagreça o desejo mundano na tua vida. Emagreça o pecado na tua vida. A cobiça, a inveja, o ódio. Emagreça essas coisas. E faça uma dieta de santidade só para agradar a Ele. E Ele vai começar a abençoar você. Ele vai começar a mostrar para você o que Ele mostrou para Daniel. A diferença. Amém? Nós vamos rapidinho que o tempo já está acabando. Ele decidiu também, diga assim, Daniel decidiu perseverar. Porque o difícil não é tomar uma decisão. O difícil é manter essa decisão. É ou não é? Não, hoje eu vou lá na frente aceitar Jesus. Tomou a decisão. Mas daqui a pouco não aparece. Tomar a decisão é fácil. Difícil é você se manter nela. Daniel disse: olha, eu só legume, não quero nada. Imagina Daniel sentado na mesa, um prato de alface, um copo d'água, e todo mundo comendo carne do lado dele. Aquele cheirinho da carne, aquele cheirinho gostoso, e ele no alface. Estou em propósito. Não foi 5 dias, não foi 10. Quanto tempo foi? Você lembra? 3 anos comendo alface. Todo mundo comendo carne. Quem sabe você dizer: ô seu bobalhão, quer um pedacinho de carne aí, ô bobalhão? Não sabe o que está perdendo o manjar, quer um golinho de vinho? Não é isso que o mundo diz? Ô bobalhão, está indo o que para a igreja, rapaz? Hoje vai ter festa, hoje está tudo liberado e tu perdendo tempo na igreja. A mulherada dando sopa, os homens dando sopa e tu querendo ficar na igreja. Olha aí o funk aí rolando e tu na igreja. As drogas aí rolando solta e você quer ficar na igreja. Não é isso que o mundo diz. Daniel ali comendo o seu legumezinho. E aí, Daniel, olha um pedacinho de carne aí. Você acha que na hora Daniel não corria a aguinha da boca? Corria. Mas ele dizia: não, em nome de Jesus eu quero agradar a Ele. Tu acha que não dá vontade de pegar e ficar em casa vendo televisão? Dá. Mas eu digo: não, eu vou lá para adorar a Ele. Não dá vontade naquele calorzão pegar uma cervejinha gelada, sair de espuminha? Dá vontade, mas eu quero agradar a Ele. Dá vontade, mas eu não quero, porque eu quero agradar a Ele. Eu tomei uma decisão na minha vida, eu vou me santificar.
3 anos ele ficou nesse aperto e ele perseverou. Pastor, quanto tempo eu tenho que ficar? Não sei. É até a volta de Jesus, ou até a nossa ida. É o tempo que você vai ter que perseverar em santidade. Por quê? Porque vale a pena, querido. Sabe um povo que Deus não tem compromisso? Aqueles que começam e não terminam. Deus não tem compromisso com essa gente. Eu já ouvi dizer pessoas que estavam na igreja, se afastaram. A gente foi evangelizar, visitar. Irmão, volta para a igreja, antes que aconteça o pior, tu pode morrer e ir para o inferno. A pessoa diz assim: não, eu tenho promessa na minha vida. Se morrer longe, vai para o inferno com promessa e tudo. Mas eles acham: não, eu tenho promessa. Diga assim para você gravar: Deus não tem compromisso com quem começa e não termina. Você já viu algum corredor ganhar coroa se ele parar antes da linha de chegada? Não ganha. Só vai ganhar se romper a linha de chegada. Por que Deus mandou Abraão sair do meio da sua casa? Deus diz: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Por quê? Porque o pai de Abraão começou numa viagem, parou no meio e morreu no meio. Ele não concluiu a sua caminhada. E Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, não quero que tu seja igual ao teu pai. Porque se eu mandar tu ficar aí, tu vai parar também. Sai daí. Sai daí, porque eu não tenho pacto com essa gente. O meu pacto é com aqueles que vão até o fim. Quanto tempo você tem de igreja? Quanto tempo você tem de cristão? Não interessa. Ah, eu tenho 20 anos, não interessa nada. Eu tenho 1, também não interessa. Interessante é que você permaneça. Eu já vi gente com 30 anos de igreja sair da igreja. Gente com 1 ano de igreja sair da igreja. Gente com 1 dia se converteu e depois não veio mais. Isso não interessa. Deus quer que você permaneça. Quanto mais tempo você permanecer na igreja, menos tempo falta para Jesus voltar para você. É contagem regressiva, não progressiva. Tenho 20, tenho 30, tenho 40. Não, estou a 30, falta menos, 1 dia menos para Jesus voltar. A visão é essa. Deus não tem compromisso nenhum com quem para. Ai, Senhor, mas eu te servi, eu preguei a tua palavra. Apartai-vos de mim, nunca te conheci. Porque Deus só tem compromisso com quem chega até o fim. Não é isso que diz lá em Apocalipse? Ao que vencer, será dada a coroa. E para vencer, tem que chegar até o fim. Não adianta querer pedir coroa se parou na metade. Não adianta. Daniel disse: ei, é 3 anos? É 3 anos, vou ficar sem comer e pronto, decidi, tomei a decisão. Ninguém me corrompe, pode me oferecer o que quiser, eu já tenho uma decisão na minha vida. Como isso é importante, querido. Você ser uma pessoa decidida. Não ser Maria vai com as outras, Mário vai com os outros. A Bíblia diz: quando você não tem entendimento na palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Então, quando você não tem entendimento com a palavra, qualquer vento te leva. Ou abriu lá o coisa que revela, lá foi você para lá. Aí lá quebra a cara, aí se desvia. A mulher faz garrafada, lá foi você para a garrafada. Acabou engarrafado, perdeu a salvação. Quem é embasado na palavra, firmado,
Pode soprar o vento que for, ele está firmado. Ao que vencer, diga assim, ao que vencer. Só para eles, amados. Para nós terminar, o que aconteceu com aqueles outros jovens? Parou para imaginar? Foram muitos. O que aconteceu com eles? A Bíblia não fala mais deles. Alguns morreram, outros se desconverteram, assumiram os deuses da Babilônia, perderam a sua identidade. Como é triste alguém perder a sua identidade, não saber mais quem é. Você é cristão? Não sei. Você é do mundo? Não sei. Mas por que você não sabe? Pois é, porque se eu ficar no mundo eu vou para o inferno. Então por que não fica na igreja? Porque na igreja é muito difícil. Perdeu a identidade. Não sabe mais o que é. Não sabe o que quer. Quem perde a identidade perde tudo. Quem perde a identidade, querido, a Bíblia não faz nem menção. Enquanto ainda tinha um pouco de esperança que eles seguissem a Deus, a Bíblia ainda até colocou eles aqui. Os jovens foram levados, mas quando Deus viu que eles perderam a identidade, não fala mais nada. Só fala de Daniel e do amigo dele, porque esses não perderam a identidade. Você quer que Deus fale de você? Não perca a identidade. Saiba quem você é no corpo. Diga, eu sou filho de Deus e pertenço a um corpo cujo cabeça é Cristo. Eu não perco a minha identidade. Tem gente que tem identidade de agente secreto. Lá fora ninguém sabe que é crente, é agente secreto. No colégio ninguém sabe. No trabalho nem pensar. Vão rir de mim. Quem tem identidade é o que é, aonde é. Não, eu sou evangélico, eu sou cristão, sim, e daí? Algum problema? Quer ir na igreja comigo? Vamos. Ah, tu é dizimista? Sou dizimista sim, porque eu honro a obra de Deus. Eu amo a obra de Deus. Mas tem gente que não. Pega a identidade e esconde, só mostra quando está na igreja. Identidade é para você ser reconhecido lá fora. Aqui dentro você não precisa. Aqui dentro o Pai te conhece. Olha o que Deus está falando aqui. Se você está na tua casa, todo mundo te conhece. Tua mãe te conhece, teu pai te conhece. Mas lá fora você precisa da identidade. Não, eu sou o fulano. Quem garante que tu é o fulano? Não, minha identidade está aqui. Ah, agora sim. Mas na casa do pai, não precisa de nada. O pai te olha e diz, está aí meu filho amado. Conheço ele. Lá fora você precisa de identidade. Diga assim, Daniel não perdeu a identidade. Eles resistiram até o fim e tiveram um destino diferente. Daniel foi governador. Os demais, cargos importantes. Não estou dizendo isso para você ser político, não estou dizendo isso aqui porque Deus honrou. Deus honrou a atitude dele. E Deus é o mesmo ontem, hoje e Deus quer honrar você. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Tudo por causa de uma decisão. Santidade enfrentou os chefes, o esforço, a perseverança sempre nos levarão a um destino melhor. Feche os olhos.
Quem é você diante de Deus? Alguém que busca santidade? Ou alguém que está no comodismo? Alguém que está no modismo? É moda, todo mundo está, eu também estou. Todo mundo faz, eu também faço. Todo mundo fala, eu também falo. Querido, Deus quer honrar você. Deus quer te honrar lá na tua casa. Deus quer te honrar onde você for. Deus quer tocar até no ímpio para Ele abençoar você. Mas para isso você tem que tomar decisão. Para isso você tem que buscar santidade. Não se contaminar com os manjares desse mundo. E olha que tem coisa nesse mundo. Olha que o mundo oferece coisas fáceis, fúteis. Mas o que Deus te oferece é muito melhor. Como eu falei, Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Deus fez com Daniel, querido, Ele tem feito na minha vida. Ele já tem feito na vida de muitos que aqui estão. E Ele quer fazer na vida de todos. Para Deus não existe queridinho, não existe preferido. Para Deus existe santidade ou não santidade. Decisões ou não decisões. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer que diz assim: Deus não tem compromisso com ninguém. Deus não tem compromisso comigo como pastor. Deus não tem compromisso como presidente do estado. O único compromisso de Deus é com a sua palavra. Se você viver em santidade, a palavra diz que a santidade fará você ver as obras de Deus. Fará você contemplar os milagres de Deus. Você quer viver uma novidade de vida? Toma uma decisão. Buscar a santidade. Os manjares podem até ser bons. Você pode até estar se lambuzando com os manjares do mundo. Ou pior, você pode estar querendo só um pouquinho os manjares do mundo. Não, pastor, é uma cervejinha no domingo só. É manjar do mundo, não adianta se você toma a semana inteira, ou um dia, só uma horinha no mês. Se você não buscar santidade, você não vai ver a glória de Deus. Você não vai ver a mão de Deus tocando em você. Porque muitas vezes você optou pela não santidade. Deus muitas vezes tem permitido que o inimigo tenha alcançado você. Mesmo você estando na igreja, mesmo você sendo dizimista, quando não há santidade, Deus permite muitas vezes uma doença, Deus permite um azar, Deus permite um problema, Deus permite que o inimigo entre na tua casa, entre nas tuas finanças. Deus permite, porque Ele não te ama, não, Ele te ama, é porque Ele quer que você se corrija. Agora você tem que ter esse entendimento. Assim como Deus, o próprio Deus permitiu que Nabucodonosor levasse eles cativos, assim Deus quer te ensinar também. E por que Deus abençoou? Porque houve uma decisão. Eu quero ter uma vida de santidade. Você quer que o inimigo saia da tua casa? Você quer que a doença abandone a tua casa? Você quer que as obras malignas deixem você de vez? Toma uma decisão hoje. Eu quero ter santidade. Assim como Daniel, eu quero ter santidade. Eu não quero mais me contaminar. Eu vou orar. E se Deus tocou no teu coração, querido, vem aqui à frente.
você quer tomar essa decisão. Não, a partir de hoje, Pai, eu vou me entregar para Ti. A partir de hoje eu tomo uma decisão. Santidade. Se você quer entregar a tua vida para Cristo e ter uma vida de santidade, vem aqui à frente. Se você estava afastado, Deus não tem compromisso com quem para. Deus tem compromisso com quem vai até o fim. Se você está afastado, vem aqui à frente agora. Porque Deus tem muitos planos para você. Deus tem projetos que você nem imagina para a tua vida. E para isso você tem que estar aqui na presença. Todos estamos no mesmo barco, mas os destinos são diferentes. E quem prepara o destino são as decisões. Se você quer tomar uma decisão hoje, é você e Deus. Vem aqui à frente, Pai, em nome de Jesus. Aprendemos com Daniel que podemos todos estar no mesmo barco chamado mundo, mas nossas decisões de não nos contaminarmos fará diferença na nossa vida. Deus vai tocando no coração de cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite. Que eles venham tomar uma decisão, a decisão de buscar a tua face, a decisão de dizer não para os desejos, para as concupiscências, para os pecados, para tudo aquilo que o mundo oferece. Assim como Daniel, que hoje possam ter homens e mulheres que venham tomar uma decisão de santidade, para que possam experimentar um destino melhor, e não só na morte, mas desde já, porque as mudanças começam desde já, e você começa a sentir a glória de Deus na tua vida. Se tem alguém nessa noite, vem aqui à frente, não precisa ter vergonha, não olhe para os lados. Quem sabe a pessoa que está do teu lado precisa mais do que você, e ela está esperando, quem sabe, você tomar uma decisão para ela tomar também. Se tem alguém, vem nessa noite. O Senhor te chama. O Senhor quer mudar a tua história. Ele quer fazer com que você experimente coisas melhores. Oh Pai, temos uma alma aqui à frente. Pode vir. Essa noite o Senhor separou para ti. Ele quis te mostrar através da vida de Daniel a importância de uma decisão. Quem sabe hoje o teu destino está indo para o inferno, mas uma decisão pode mudar isso, e você pode estar indo para a glória. Se você quer vir, vem aqui à frente agora, em nome de Jesus. Deus, Ele te ama. Quem sabe os problemas que você tem enfrentado, você não tem entendido de onde eles estão vindo, por que eles estão vindo, mas o Senhor te diz nessa noite: a falta de santidade faz com que eu deixe os problemas entrarem na tua vida. Doenças, maldições, prejuízos, quebras. O Senhor está querendo te corrigir, e Ele está querendo que você volte, que você assuma uma vida de santidade, e que você vá até o fim, para que a tua bênção, a tua coroa seja entregue na tua cabeça. Se não tem mais ninguém, eu quero orar por esta alma. Você pode se assentar por um minuto. Depois os jovens ali, abraça a irmã Adriana, em nome de Jesus. Você que quer fazer um voto com Deus, faça. Diga: Senhor, eu faço um voto de santidade contigo. Se você está cometendo, quem sabe, algum erro, alguma falha, alguma fraqueza, algum pecado escondido, só você sabe,
né? Nem pai, nem mãe, nem a esposa, nem o marido sonha que você faz isso. Mas Deus sabe, querido. Deus conhece você. Mesmo quando você está lá quietinho, no silêncio do teu quarto, Deus está contigo. Então faça um voto com Ele. Feche os teus olhos, inclina a tua cabeça e diz: Senhor, eu quero fazer um voto de santidade. Um voto de santidade. Eu vou largar isso, porque eu quero ter o melhor do Senhor. Eu quero viver a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. E o que Deus tem preparado para você, querido, é coisa grande, é vitória, é bênção. Então tenha uma vida de santidade, e Deus vai fazer milagres na tua vida, amém? Graças a Deus. Maravilha, Jesus. Amado, segura nas tuas mãos a tua oferta, segura o teu dízimo. Nós vamos ofertar na casa de Deus, nós vamos dizimar na casa de Deus, né? Deixa eu só ver se eu acho aqui uma palavrinha para nós lermos aqui. 1 Coríntios, se você quiser abrir comigo. Se eu não me engano é 1 Coríntios, capítulo de número 9. Aleluia. Ou é segunda? É 2 Coríntios, desculpa, 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 6. Presta atenção, diz assim, ó: o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura também ceifará. Quem mede a tua bênção não é Deus. Quem mede a tua bênção é você. É você que mede a medida da bênção. Se você semeia pouco, colhe pouco. Se você semeia muito, colhe muito. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama aos que dão com alegria. Pastor, mas vai fazer falta, então segura para você. Pastor, eu vou dar, segura, não dá, querido. Pastor, eu vou dar porque eu amo a obra de Deus, então dá porque Deus vai te abençoar. Pastor, mas é só 2, tem problema, se você der com amor, se for o teu melhor, Deus vai honrar. E Deus é poderoso. O que Deus é? Poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, quando? Em tudo, em quê? Em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Tenha sempre, em tudo, toda a suficiência, tudo aquilo que você precisa, você tem o suficiente, porque Deus é fiel, querido. Então segure nas tuas mãos a tua oferta, segure o teu dízimo. Se você não é dizimista, eu convido você, seja um dizimista na casa de Deus. Ser um dizimista é você ser um mantenedor da obra de Deus. É você ajudar a obra de Deus a estar permanente, estar sempre com recursos dentro da casa, pagando, honrando os seus compromissos, né? Ampliando a igreja, né? Nós temos a congregação, né? Quem sabe daqui a pouco, mais à frente, abrimos outra congregação. Tudo isso, querido, é você que está abençoando, né? Tudo isso. Quebrou uma coisa, tem que comprar nova, é você que está abençoando, né? Não pensa você que é o nosso prefeito que está ajudando, porque ele não ajuda não, né? É você que está fazendo tudo isso. Então segure, oferte com amor, com carinho. Tudo isso que você está vendo aqui é fruto de vocês. Então segure com amor agora, Pai.